Johnny Ueda! Conceição, hein, Conceição? Johnny Ueda. Satisfação, hein? Ô, Johnny, deixa eu falar um negócio para você. Na verdade, são duas coisas, né? Uma delas é assim, quando nós estávamos conversando, você, pô, Conceição, é você? Pô, você vai querer falar comigo aí com tantas férias que você já falou e tal, eu me sinto assim, até meio assim. Eu falei, não, Johnny, que negócio é esse? Entre nós não tem esse negócio, não, porque na realidade, esse canal Grilo na Foto, ele não tem intenção alguma, assim, de ter compromisso comercial, de ganhar dinheiro, porque eu nem sei se isso daria alguma coisa, mas o que é o grande barato é de eu poder conversar com os amigos, com os repórteres fotográficos que eu fui conhecendo ao longo da caminhada, que foram me influenciando e coisa e tal. Então, nessa coisa de repórter fotográfico, independente da caminhada que um tem mais que o outro e coisa e tal, no fundo, fazemos parte da mesma categoria, estamos no mesmo nível, porque cada dia é uma foto, independente da história de cada um. Então, todos os dias tem que estar lá, se provocando pela melhor foto, e as origens de cada um é que vão dando tempero nas histórias. Então, por isso que eu criei essa história de conversar com os amigos, porque é muito interessante conhecer a origem, saber como é que começou, as influências, o que levou Johnny Ueda a ser um repórter fotográfico. Porque, na realidade, Johnny, existe um jornalismo, que é aquele jornalismo da grande imprensa de São Paulo, do Rio, das grandes capitais, mas tem um jornalismo que é muito vibrante, com uma penetração, às vezes, até maior do que os jornais grandes da capital, que são os jornais do interior, que falam com um público específico e com grandes repórteres fotográficos. Então, grandes repórteres fotográficos que migraram para a capital vieram do interior. Assim como também já teve grandes repórteres fotográficos da capital que largaram tudo para voltar para o interior para fazer trabalhos muito significativos no interior. E esse é o seu caso, Johnny. Então, portanto, todos nós estamos no mesmo nível, na mesma pegada, porque somos operários da imagem. Esse é o grande barato, né? É verdade. E uma coisa que eu não posso deixar de registrar é a forma curiosa como nós nos conhecemos. Né? É verdade. Eu já conheci você por nome, né, Conceição? Você e muitos colegas já. Então, nessa época a gente se conheceu, eu já sabia quem você era, mas a gente nunca tinha se encontrado. Foi numa pauta lá no Mogi Bertioga, né? Vários problemas de Mogi Bertioga, e numa delas você estava lá. Um calor, e aí né? eu lembro de você, do seu jeito e tal, né? Do jeito matuto, tal, conversando com todo mundo. Aí você chegou para mim, você conhece alguma cachoeira aqui? Eu olhei e falei para você, conheço. Ah, você falou, mentira que você conhece. Conheço, cara. E aí aproveitamos que a estrada estava fechada, e a gente seguiu um pouco mais para trás, em sentido Mogi das Cruzes, no Rio Guacá, que é um rio muito famoso lá no Mogi Bertioga, que antigamente era aberto para o público, né? E antigamente o pessoal parava no estacionamento, então você via aquela fila de turista para querer conhecer a cachoeira, que eu considero uma das mais bonitas da região. Infelizmente, já naquela época, quando a gente se conheceu, o DR já proibiu, né, a visita a entrada de turista. Então, muita gente não conhecia. E aquela cachoeira lá foi... A gente até tirou foto, né? Eu tenho até essa foto ainda. Eu tenho essa foto. Eu enviei para você, não enviei essa foto? Eu tenho ela. Vou até pôr aí para a gente ver. Ah, legal. E eu me lembro, Johnny, assim,
que era um dia que eu tinha saído do jornal Estadão, fui pautado para ir fazer esse deslizamento de terra que interditou toda a rodovia, estava fechado para o tráfego e nós passamos, porque nós fomos cobrir lá. E bate-papo aqui, bate-papo ali, sobe ali, desce, e um calor, mas era muito quente. Daí eu cheguei para você, pô, você é aqui da região, pô, você conhece uma cachoeira aí? Você, pô, ali você vai assim, vai assado, lá você vai ver uma pontinha e tal, pá, pá, pá. Falei, puta, acho que eu vou parar lá. Daí quando eu entrei no carro, tava o motorista e a repórter atrás. Eu falei para ela assim, pô, vamos parar para tomar um banho de cachoeira? Dela, ah, não, mas eu não trouxe nenhuma roupa e tal. Eu falei, não, mas você vai com o que tem aí? Põe um pano aí, a gente arranja uns panos aí, que lá o motorista tinha. Eu presto minha camiseta. Você se vira aí, né? Ela ficou toda constrangida, pô, mas, né? Tá bom, então a gente vai. Você se importa? Ela falou, não, vai lá você. Daí fui eu e o motorista. Paramos o carro na beirinha da estradinha ali, e estamos lá entrando na água, um calor. Estou lá no meio, aparece quem? Johnny Ueda. O nosso guia turístico. Daqui do Alto Tietê, né? Que legal, essa situação. né? Eu sempre me lembro dessa história e sempre conto para os colegas, né? Aquele dia que a gente se encontrou, tá falando, ó, aquela cachoeira lá já está famosa em São Paulo, lá, porque Conceição já deve ter espalhado para todo mundo. Já. Não, mas foi muito divertido. Aí quando eu voltei depois de ter tomado aquele banho refrescante, né? Daí eu voltei pro cara, a repórter toda suada, toda, ai meu Deus, devia ter ido com você. Falei, agora já perdeu a chance, né? Nós tem que voltar pro jornal. Mas ficou a história, né, Johnny? Essas aventuras das pautas da vida, né, Conceição? Esse trabalho de fotógrafo propicia a gente conhecer muita gente, conhecer muitos lugares. É uma carreira, eu acho uma carreira muito gratificante, né? É aquilo que a gente que está na caminhada, a gente sabe que tem muitos colegas que a gente conheceu no caminho, que terminaram o ciclo, né, antes da gente. Eu ainda, graças a Deus, com muita satisfação, eu continuo ainda na área e pretendo envelhecer fotografando, participando dos concursos, não importa o tamanho do concurso. 2018 foi uma satisfação muito grande ter participado da seleção de fotos da Arfoc. Foi a minha primeira vez e foi a única. E foi uma experiência muito boa para mim, porque você sabe, né? A gente como fotógrafo, a gente pensa muito assim, o que a gente pode... Como eu vou falar de ciclo? A gente sabe que a vida é passageira, né? A vida é passageira, então essa produção que a gente está fazendo, a gente vai deixando as nossas marcas, as nossas pegadas. Então, ter participado de uma exposição, de uma seleção do nível da Arfoc São Paulo, então foi eu me senti assim lisonjeado, honrado estar no meio do pessoal, conheci outras pessoas, né? Outros fotógrafos que eu conhecia também pelo nome. A gente aqui na região, como fotógrafo, é lógico, a gente acompanha, né, os fotógrafos da grande imprensa. Eu vou te falar uma coisa que aconteceu comigo. Quando adolescente, eu lia muito jornal, né, porque minha mãe tinha uma lanchonete e ela daquelas que comprava jornais, Gazeta Esportiva, Folha de São Paulo e Notícias Populares, né? Então eu conheci tuas fotos nos anos 80 no Notícias Populares. Eu tinha cabelo. Você tinha, mas eu não sabia quem era você, porque naquela época lá, apesar de ler muito jornal, ver muita fotografia, a gente, na verdade, naquela época eu nem imaginava que um dia iria ser repórter fotográfico, né? A minha influência na fotografia, assim, quando criança, eu tive 2 tios que tiveram loja de fotografia em São Paulo, né? Isso nos anos 70. Cada um teve uma loja, um em Barra Funda e outro no outro bairro que eu não sei. Mas eu lembro daquele cheiro de química, né? Aquele cheiro de química que a gente, quando criança, não percebe, mas
eu percebi que esse cheiro estava na memória da primeira vez que eu entrei numa redação, que naquela época, eu sou da época, nós somos, né, antes do digital, então aquele cheiro de química no laboratório de fotografia é uma área de respeito, né? Você sentiu aquele cheiro lá, opa, aqui é local de trabalho, né? Aqui não é brincadeira. Então, essa oportunidade assim de entrar numa redação, isso nos anos 90, para mim assim foi uma coisa muito marcante. Mas essa redação que você entrou foi aí em O Diário de Mogi? Mogi. Eu tenho uma vida pregressa assim, um pouco fora não muito linear, né? Eu comecei na fotografia, assim, eu comecei na fotografia na área do casamento. Mas, Eu participei de equipes de reportagem que em cada sábado a equipe era grande, a gente conseguia num sábado só cobrir 4 casamentos. Então era 4 grupos, né? Então era uma equipe muito grande. Eu trabalhei anos no casamento. Foi uma área de muito aprendizado, né? A gente vai galgando os degraus e o meu primeiro degrau foi no casamento. mas no casamento, só uma curiosidade, só um parênteses. Quando você vai para fotografar um casamento, e foi o início de tudo, mas você já dominava a técnica, você já tinha equipamento, porque você não chega assim para fotografar um casamento sem um Não, mínimo de conhecimento, né? é verdade. Como é que é o Johnny Ueda, menininho, pegando a primeira câmera fotográfica? Como família de japoneses, né? Então, eu sempre fui o fotógrafo da família, né? Então, por ter tios assim com fotógrafos, tudo, mas eles nunca me incentivaram na fotografia, viu? Essa que é a verdade. Simplesmente eu tenho lembranças de entrar no laboratório e tal, mas por estar numa família de japoneses, então era câmera fotográfica sempre tinha em casa. Então, o fato de você praticar, é lógico, naquela época lá não era manual, não era nada. Mas depois de muito tempo que eu descobri que meu pai tinha uma Nikon manual, uma Nikon FE 50mm, 1.2. Nossa, eu nem sabia a qualidade da lente. E aí que eu fui descobrir que meu pai era também um robista avançado. Então, sem querer, sem saber, essa influência na fotografia veio assim com os tios. E meu pai foi mais um robista avançado. Eu entrei na área do casamento por querer fazer uma coisa que eu gostasse, porque antes de entrar profissionalmente na fotografia, eu estava na área da informática, né? Eu montava computador, vendia computador, então eu estava nessa área. Mas foi uma área foi um momento também assim, um momento muito incerto para mim, e chegou um momento que eu falei, bem, minha filha estava eu era ainda não era pai, mas minha filha já estava já encaminhada nessa época. E aí eu parei e pensei, bem, agora é hora da verdade, né? Se uma coisa não está dando certo, então vou fazer uma coisa o que eu achava que era bom fazer, né? Então, quando eu comecei na área do casamento, a gente acha, né, que sabe alguma coisa, aí que você começa a saber que, opa, né, não é por aí, você vai começando como naquele nível de soldado, aí vai subindo, vai entendendo a fotografia. Eu já tinha uma máquina, né, porque você tendo uma máquina, você começa a desenvolver o seu olhar. E o casamento, para mim, foi o meu início na profissão. E sempre eu admirava as fotografias de reportagem. O exemplo disso, né, de tanto ler jornal. O seu nome, já desde os anos 80, eu já acompanhava, até pela repercussão, né, da imprensa, da grande imprensa em São Paulo. E sem saber, imaginava assim que eu poderia trabalhar na fotografia. E teve uma vez que eu mostrei esse interesse para um colega chamado Anderson Prado. O Anderson Prado ele chegou a trabalhar na grande imprensa também,
eu acredito que vocês conheçam. Então, ele praticamente ele me convidou para experimentar e eu comecei nesse ritmo do jornal. Mas trabalhar no jornal, você sabe como é, né? Aquela disputa, né? Foi uma época muito intensa de redações, a redação cheia, além de ter 4 fotógrafos fixos, tinha outros 4 freelando ali. Então, sabe como é aquele ritmo, né? Então, vamos lá para ver o que acontece. Então, vai um, vai outro, e sobra você. E aí foi começando essa que foi o começo da minha relação com a imprensa no Diário de Mogi. Eu tenho um grande carinho. Mas como é que você chegou lá no Diário de Mogi? Porque você fotografava casamento, aquelas coisas todas, a noiva jogando buquê e tal. E, de repente, como é que você vai entrar na redação? O que te levou a ir para uma redação? Porque é um passo interessante aí, hein? É um passo interessante, né? Porque o jornal, quando eu entrei no jornal, eu tinha muito interesse de entrar no Diário de Mogi, de alguma forma, né? Mas nunca imaginava. Eu já conheci o Anderson antes de ser fotógrafo, eu ser fotógrafo, né? O Anderson já era, nos anos 80, ele já fotografava para o Diário de Mogi. Ele entrou adolescente, naquela época lá, era permitido entrar adolescente, né? Então, eu já conheci o Anderson como amigo, como fotógrafo. Então, aquilo foi trabalhando essa minha admiração a esse trabalho do repórter fotográfico. E coincidiu numa época que eu estava, assim, casamento e já estava meio cansado com esse ritmo. Enfim, chega um ponto que você quer melhorar a fotografia, quer melhorar o olhar, e a imprensa, a redação, para mim, foi uma alegria tremenda, né? Porque quando você entra numa coisa que você nunca fez na vida, ainda mais imprensa, e fotógrafo, todo mundo, como fotógrafo, tem uma coisa que a produção que você faz, você quer publicar. Então, acho que isso daí me empurrou para a imprensa, porque, de alguma forma, você tem aquela vontade de publicar o que você está produzindo. E é uma pena, né? Tem muito fotógrafo que produz, mas não chega a publicar. E tem um arquivo muito grande na gaveta, né? Então, a gente já trabalha o olhar já pensando já nisso de querer publicar. Então, muitos colegas cresceram aqui na região. Na época, eu lembro do Fukuda, né? O Fukuda, aqui no Diário de Suzano, ele sempre foi daquele jeito. Aquele cara discreto, mas o cara efetivo, né? Aquele cara que levava material. E eu escutei a entrevista dele. Realmente, aqui na região, antigamente era mais, né? Mas naquela época lá, ninguém queria levar furo. Se você está na pauta, tá todo mundo junto lá, com muito respeito. Todo mundo quer levar material para a redação. Aí de quem não levar e o outro levar, né? Então tem essa competição sadia, mas com muito respeito, sem atrapalhar ninguém, né? Mas foi uma caminhada muito interessante. Mas eu também tenho uma coisa também. Nesse tempo, eu tive uma parada na minha carreira fotográfica, porque eu fui para o Japão. Tive uma época que eu fui para o Japão, eu fui trabalhar como operário, pelas dificuldades financeiras. E você já era pai e deixou a família aí? Foi sozinho? Não, eu fui com a família lá, Fui com a família lá. Mas foi uma decisão difícil, né? Porque você está no jornal, produzindo, realizando um sonho. De repente vai para o Japão, aí é um rompimento bravo, hein? É um rompimento, né? É o que a vida faz, né, Conceição? Eu tava com minha família lá no Japão, não minha família, meus pais que estavam lá. Eu já estava numa fase aqui uma fase difícil, e o Japão era uma saída naquela época para mim. Então eu decidi ir para lá
E trabalhei muitos anos lá. Cheguei a trabalhar lá, mas também chegou um momento que também eu precisava pensar nessa questão de voltar para o Brasil. É uma situação muito difícil querer voltar para o Brasil depois de muitos anos, né? E eu, como Você ficou fotógrafo, quanto tempo lá? fiquei 8 anos lá. E você levou equipamento, tirou foto lá? Levei equipamento, mas na época era o analógico, né? E eu lembro que, mesmo levando equipamento, o meu equipamento ficou muito tempo guardado lá. Chegou a levar muito tempo, mas aconteceu depois de um tempo, me deu vontade de começar a fotografar. Lá. Isso É, lá. o meu cotidiano, sabe, treinar o olhar. É interessante porque naquela época lá já estava começando, o digital já estava pegando, mas eu não estava com o OBCD. O meu interesse tinha estagnado a ponto de minha máquina, os lançamentos, eu estava no Japão, hein? E estava lá, porque a rotina de trabalhar no Japão, se você se acostumar com o cotidiano, você chega a um momento que você nem pensa em voltar para o Brasil, né? Sério? Eu estava já com esse pensamento, eu vou voltar para o Brasil, eu quero voltar. E aí eu me equipei, eu comprei a facilidade lá de você se equipar, né? Fazer aí já me introduzi na parte digital. Feito isso, eu fiz juntamente com uma outra jornalista chamada Tina Andrade, a gente chegou a fazer um projeto chamado Carinê. O que significa esse nome? Esse nome é o nome de um projeto porque estava em 2006 e em 2008 eu já estava com os planejamentos do centenário da imigração japonesa, Tá. né? Então, esse projeto possibilitou é um projeto muito interessante. Tem um fotógrafo chamado Kozaburo. Esse fotógrafo, em 1908, quando a imigração japonesa, foi a primeira imigração japonesa, saiu de Yokohama, veio para o Brasil, em 1908, esse cara era o Bambambam, lá no Japão, na questão de fotografias turísticas, né? E em muitos lugares, como Tóquio, Nagoya, Kyoto, então a ideia do projeto foi fazer o seguinte, percorrer esses locais, o que mudou no olhar, o que mudou no local, e eu imaginava, quando o fotógrafo, depois de 100 anos, o que ele olharia depois de 100 anos nesses mesmos locais. Então eu fiz uma peregrinação lá no Japão, né? E cheguei a um tempo que esse projeto durou 2 anos lá fotografando. Eu tive, já nessa época, eu morei no último ano no Japão, eu morei em Osaka, que é perto lá de Kyoto, né? Então, todo final de semana eu saía no sábado de madrugada, passava o dia inteiro fotografando em Kyoto, sozinho, já pensando no projeto. E conseguimos formatar esse projeto, né? Conseguimos chegar, eu voltei do Japão em 2007, né? Com a intenção de também voltar para a área da fotografia. Imagina, eu fiquei muito tempo fora do país e a minha profissão é ser fotógrafo. E para mim, esse projeto ter voltado do Japão e ter trazido me proporcionou, eu viajei, né? Eu viajei, fiz exposições na Paulista, no Banco Central, fui para o Sul, então tudo com esse projeto. Então, com esse projeto, eu consegui, de alguma forma, ter alguma projeção na minha área, na fotografia, porque a melhor propaganda é quando você sai na imprensa, né? Algum projeto seu. Então, isso voltou praticamente me ajudou a voltar a trabalhar com fotografia. E desde então, né? E desde então, depois que eu voltei, em
inicialmente o Edson Martins, né, o então editor de fotografia daquele Diário de Mogi, falou: japonês, volta aqui, vamos trabalhar. E para mim Já foi uma, passou demais, agora é hora de trabalhar. foi uma benção, porque você volta do Japão de muito tempo, né? Você fora do mercado. Então, para mim foi uma grata surpresa eu poder voltar de novo para o Diário de Mogi. Então, já naquela época, eu já comecei, e aí retornei. Foi nessa época que a gente se conheceu. Né? Ah, Então, então praticamente você estava voltando do Japão quando a gente se conheceu lá na estrada. eu acho que quando a gente se conheceu já era 2011, por aí, eu acredito. Né? Eu já estava já há alguns anos já. Não, foi 2008, mais ou menos, Ah, então foi porque... 2008. Então acho que foi na época que eu já tinha voltado para a redação, né? Ah, Eu tinha voltado para a redação e estava na minha caminhada da redação. Mas sempre querendo. Eu tinha um livro um livro de fotografia, como todo fotógrafo tem, né? Então tinha uma ilustração lá do século passado, os caras. Johnny, só um parênteses aí. A gente se conheceu no dia 30 de 12 Ah, de 12. 30 de dezembro de Que ano? 2009. 2009, então, eu tinha acabado, já estava há pouco tempo. 2009. Eu tinha voltado para a redação e estava naquela pegada, né? Naquela pegada todo dia, fazendo hard news, né? Sim. Basquete. Aqui a região do Alto Tietê realmente tem vários jornais regionais grandes aqui, né? Diário de Suzano, Vale Paraibano, Diário de Mogi. Então, naquela época lá, já estava já com essa vontade de continuar na redação. Ó, Acabou? nós se conhecemos aí, ó, justamente nesse dia aí, ó. Pois é, Conceição. No dia E 30 de dezembro de 2009. Olha nós aí na na cachoeira. cachoeira. Você acredita que essa daí foi a última vez que eu fui para a cachoeira? Porque, como eu falei para você, a entrada não permite estacionar o carro, né? É, Então é difícil o acesso lá agora, né? Porque você tem que estacionar o carro bem longe agora para ir para aí. sim. Mas é uma cachoeira assim que eu acredito que é uma das mais bonitas aqui da região. Então, foi no dia 30 de dezembro de 2009. Mas você voltou a trabalhar no jornal Diário de Mogi em que ano? 2008, 2008, um ano antes. um ano Daí antes. você volta do Japão em 2008 e vai fazer novamente daquelas pautas. Só que você já chega já com campamento digital, você já vem todo equipado. Você já estava à frente dos outros colegas ou o pessoal já tinha tudo digital lá? Não, o pessoal já estava com o digital, já a imprensa aqui já estava bem, o digital estava bem difundido, né? E, enfim, apesar de trabalhar com fotografia, eu cheguei pianinho, né, na redação, tal. Você tem que chegar pianinho. Eu já tive a oportunidade de visitar a redação do Estadão, da Folha. Então, nossa, é uma maravilha, né? Você conhecer uma redação nova, tudo. Mas eu não tive a oportunidade de trabalhar na grande imprensa. Eu quis, mas não deu, né? E Ainda não, né? Mas o futuro está em movimento ainda, né? olha, Conceição, a redação, como Fukuda chegou a falar também naquela época a redação era bem forte, né? O ritmo, né? A gente tinha vários colegas junto. Hoje deu uma enxugada. Infelizmente aqui o jornal diário daqui, o Diário de Mogi, de jornalão foi diminuindo de tamanho e hoje de tamanho agora virou digital. Ah, tá. Puxa vida, então um jornal mais tradicional daqui da região agora virou um jornal digital. Então é uma novidade que a gente não sabe o que espera, né? Essa Essa transformação. essa época da imprensa, onde que a gente tinha
acho que toda redação precisa de estrutura, precisa de mão de obra especializada, né? Então a coisa já foi só limando, foi limando, vai diminuindo o pessoal, vai diminuindo o carro, vai diminuindo, aí chega na tua vez, né? Em 2016 eu entrei no Passaralho, foi o momento que naquela época, quando eu fui cortado na redação, eu já tinha me especializado com imagem aérea. Então, eu fico pensando, puxa, graças a Deus que naquela época lá, em paralelo, eu estava fazendo o meu trabalho de imagem aérea, drone, naquela época era uma novidade. Por que drone, né? Porque, continuando aquele assunto lá do livro de fotografia, tinha um artigo o cara fotografava, ele colocava uma câmera numa pipa e levantava a pipa com a câmera, cara. E dali ele soltava lá as imagens aleatórias e fazia as imagens aéreas. E aquilo lá quando apareceu o drone, eu falei, nossa, o drone era uma coisa que poderia ser uma saída boa, porque a gente, como repórter fotográfico também, sabe como é que é caro voar com um helicóptero, né? A redação precisa ter um punch bem forte para vai fazer imagem aérea, tá? Então, quando fazia imagem aérea de helicóptero, era uma coisa assim, era o acontecimento na redação. Opa, hoje imagem aérea, redação. E E geralmente era o quê? Era fotos, essas imagens aéreas, normalmente quando a redação pedia, era para que tipo de assunto específico? Assim, era... Olha, as fotografias aéreas, quando tinha na época, era mais assim para ter tanto imagem de arquivo e coisas específicas, né, dos equipamentos públicos, né, alguma coisa assim que sempre a redação precisa de ter imagens diferentes. Então, essa oportunidade também tanto no casamento também, né, eu tive a oportunidade de voar de helicóptero. Então, aquilo, a gente como fotógrafo, a gente sabe, nossa, como é bom abrir os horizontes, né, para você poder fazer a foto, né? A gente, como hard news, a gente sobe no muro, sobe em árvore para fazer uma fotografia. Então, o drone para mim caiu como uma luva. Para mim foi um dos pioneiros, então, foi um dos pioneiros aí. Aqui na região já tinha alguém mexendo, mas era muito raro. Então você não via drone. Então, naquela época, em 2000, eu comecei a mexer com drone no final de 2014, começo de 2015. Ainda a tecnologia ainda estava melhorando nessa questão da imagem, né? E o drone naquela época lá, você tem uma ideia, veio para ficar. E graças a Deus que até hoje eu fotografo também imagem aérea. Eu utilizo muito também no atual área que eu estou fazendo na fotografia aérea e também no audiovisual. Então, o drone, eu acredito que veio para ficar. A gente, como fotógrafo também, é mais uma ferramenta para você desenvolver seu olhar, né? E você foi, então, daí você fica no jornal, tem o Passaralho, também chegou a completar um ciclo, né? Porque, assim, quando você trabalha num jornal há muito tempo, chega uma hora que as pautas são as mesmas, às vezes a motivação já não é mais aquela coisa e tal. Então, às vezes, você precisa de dar um chacoalhão. E esse chacoalhão veio com o Passaralho. O Passaralho vem, mas só que você estava se preparando para enfrentar outras coisas, né? Então, com isso, você foi fazer que tipo de fotos? Porque quando você fazia foto aérea para o jornal, era dos espaços públicos e tal, mas para que te chamava, então, para aperfeiçoar com o drone? Olha, o drone, para mim, assim, veio com uma ferramenta a mais para mim por causa das demandas, né? Então, quando eu saí do jornal, aí eu parti para o institucional. Tá. Muito institucional, muita empresa precisava. Mas, em paralelo nisso daí, eu também fui assessor parlamentar. Eu trabalhei na Lesp com fotografia. Então, eu trabalhava e sempre na minha área, sempre trabalhando com fotografia, acompanhando o deputado para ir para lá e para cá. Então, foi um tempo também que eu fiquei 3 anos trabalhando nessa pegada, mas sempre em paralelo, não largando
a minha área de fotografia, uma área institucional, mas trabalhar na Lesp, trabalhar para político, toma seu tempo, né? Toma muito tempo, toma muito tempo. Mas eu tive a felicidade de ser assessor, mas trabalhando com fotografia. Então, isso para mim também, nunca deixei de fotografar profissionalmente. E nessa brincadeira toda, você continuou fazendo tudo isso e morando em Mogi, né? Em Suzano. Não, em Mogi das Cruzes, Em eu sou Mogi. mogiano, Então, mogiano. daí você continuou morando e vinha todo dia para São Paulo? Então, eu ia para São Paulo todo dia, mas eu também trabalhava no escritório político daqui de Mogi, de um deputado. Então, ao mesmo tempo que alternava lá para a Lesp, porque eu ia todo dia também, mas não era sempre, e sempre acompanhando o político, indo para lá e para cá, né? Então, e como assessor, eu também era assessor daqui da cidade desse então político. Ô, Johnny, agora tem uma coisa assim que é assim, quando a gente fotografa para o jornal, a gente faz um tipo de arquivo e esse arquivo fica no jornal. Agora, quando você está focalizado só num personagem, cuja pauta nesses 3 anos foi um único personagem e as coisas que acontecem ao lado dele, como é que era o arquivamento desse material que você produzia? Olha, eu utilizei muito o conhecimento do jornal, né, da redação. Então, aquele mesmo processo, né, de taguear os arquivos, taguear a data, taguear o local. Então, de alguma forma, o jornal utilizei o mesmo conhecimento de processo para você arquivar os arquivos. Então, eu nunca tive essa dificuldade, assim, nessa questão de perder a foto. Não, a gente já... Essa nunca perdi essa questão, não. Eu sempre fui disciplinado nessa questão da data e questão do local onde foi tirado. Eu nunca tive esse problema. Mas essa rotina de trabalhar assim com político também me possibilitou viajar o estado de São Paulo inteiro, né? Então eu viajei muito. Então foi uma época também que pesou muito esse lado também familiar, né? Porque imagina ano eleitoral, você trabalha o dia inteiro, não tinha feriado, nem domingo, né? Então, mas foi uma coisa que acrescentou muito também, né? Acrescentou muito porque, além de conhecer várias pessoas também, continuei também na imprensa, porque ia direto no Palácio, encontrava os colegas também, né? No Palácio dos Bandeirantes. Então, e sempre mantendo contato com a imprensa, porque eu sou casado com uma jornalista, né? Então, Ah, a minha esposa Silvia Quinello, ela é jornalista, então a imprensa, a gente está aqui em casa, aqui, a gente continua. faz parte da rotina entre lavar uma louça, entre cuidar do jardim, falando de notícia. É o equilíbrio da vida, né? A gente trabalha, mas também o equilíbrio das crianças, dos cachorros. Eu acho que essa... Mas eu tenho muita saudade, viu, Conceição, trabalhar em redação. Eu tenho muita saudade. Eu até acho que se essas coisas da vida que faz a gente mudar de ciclo, a própria vida nos força a reciclar. Porque Sim. eu não sei nem te responder se não tivesse o Passaralho nessa época, se eu estaria até hoje lá. De 8 fotógrafos naquela época, hoje só temos um lá no Diário de Mogi. Você tem uma Nossa, ideia? Um. E mesmo assim não foi nem o editor de fotografia. Isso que é uma pena, entendeu? Então a gente pesa muito, a gente pensa muito assim, nossa, que pena, né? O ciclo do mercado. Mas eu sou formado, Conceição, em serviço social, eu sou assistente social. Eu teve uma época em 2000, quando você me conheceu, eu acho que eu já estava estudando já e consegui terminar. Por que que eu fiquei pensando, por que que eu fui fazer serviço social? Essa pegada do jornalismo tem uma ligação, viu? tem, porque o fato de fotografar te obriga também a ler muito.
para você fotografa a sua vivência, né? Sim. Então essa indignação assim dos vários lugares que eu não entraria se não tivesse na imprensa, então talvez tenha me despertado esse lado de poder fazer uma universidade voltada para o serviço social, mas o mercado não me deixou praticar o serviço social, mas eu sou um assistente social formado, né? Então, não sei, a gente vai dançando de acordo com a música. Então, o mercado não me deixou praticar o serviço social. Mas, assim, Ainda, né? Ainda. bem, eu acho que, de alguma forma, o conhecimento, tanto em todas as áreas, nos possibilita a gente melhorar também o nosso olhar, Sim. a nossa pegada de ver o que está acontecendo, porque o fotógrafo também, ele é um jornalista, né? Ele pode ter uma intervenção na imagem, se ele quiser. Eu sempre falo, brincando, né, com os colegas, olha, briga com todo mundo, cara. Briga com todo mundo. Não briga com o jornalista nem com o fotógrafo, cara. Porque um dia, se ele tiver alguma chance de querer, né, alguma coisa, fazer alguma intervenção na fotografia, te espera que pode acontecer alguma coisa diferente. Né? Eu falava assim no casamento, ó, no casamento, as pessoas têm que cuidar, as pessoas têm que dar atenção para o garçom e para o fotógrafo. Garçom é a principal coisa. Você tem que saber tem que ter boa simpatia. Ó, você No ó, casamento. trata bem o garçom e o fotógrafo. Porque o fotógrafo vai ser responsável pela imagem e o garçom pela alimentação. Ô, Johnny, daí nessa caminhada toda, que é uma caminhada muito rica, porque você sai de um ponto, vai para o Japão, volta de novo, e vai para a cachoeira, e vai fazer política, tal, conhece tudo. E agora você está no audiovisual. Que é isso? É um escritório? O que você está fazendo basicamente aí? Porque o Eu tô com uma. audiovisual é uma coisa que difere um pouco do jornalismo, né? Sim, sim, sim. O jornalismo, como eu falei para você, eu saí da redação em 2016 e continuei trabalhando no jornalismo de alguma forma esporadicamente, né? Devido Tá. às demandas que tinha, as demandas, por exemplo, aqui na região do Alto Tietê, Guararema, né, Mogi das Cruzes, sempre acontece alguma coisa que tem uma notícia nacional. Então, quando tem a última demanda que teve aquela em Guararema, que teve aquele tiroteio de Sim. tentativa de roubo, né, de caixa eletrônica. Então, as agências, de alguma forma, devido a esse desmembramento de profissionais, então eles acionam quem está na região. Então, eu continuo no fotojornalismo de alguma forma, né? E também com produtora. A produtora foi assim, uma consequência do meu trabalho na fotografia. Então, eu utilizo a minha fotografia como direção de fotografia em todas as obras, tanto institucional e tanto nessa parte também, na parte de cinema. Então, a fotografia sempre está, de alguma forma, me ajudando como ferramenta de trabalho. Mas essa coisa do cinema, como é que funciona? É comercial que você faz aí das empresas aí na região? Sim, Tem sim. mercado aí? Tem mercado, né? Eu acho que em todo o Brasil, no mundo inteiro, ainda mais essa parte de vídeo, né? Que na pandemia aflorou demais nas empresas. Sim. Já naquela época, né? O vídeo é muito forte e antigamente os vídeos eram muito mais caros, né? Eram muito mais trabalhados, né? Na questão do custo alto. Então o digital te proporciona também fazer um custo-benefício e também ajudar os empreendedores que estão, né, nessa área de querer divulgar o produto, mas não sabe como. Então, eu como produtora, a gente tem colocado essa parte para acolher o mercado. O audiovisual é uma coisa que sempre vai existir, né? E
muito desafio, né? Agora, o meu desafio agora no audiovisual é o aprendizado, é o crescimento, é sempre se reciclar. Então, é equipamento novo, drone novo, drone de melhor qualidade, de imagem. Então, eu tô galgando o meu caminho, Conceição, né? Mas sempre com fotografia, porque essa direção de fotografia no audiovisual também é fundamental, né? E essa reinvenção, né? Porque de acordo com o vento, você já pega e já vai tocando para o outro lado, né? Então, o que, que acontece muitas vezes para muitos repórteres fotográficos? Que quando bate um vento mais forte, por mais que às vezes o cara seja um excelente profissional, eu vejo muito isso, o cara acaba dando aquela balançada, porque acaba não encontrando outros caminhos, né? E você está mostrando que mesmo em tempos de crise, mesmo em tempo de pandemia, mesmo coisa, você está conseguindo buscar novos horizontes, você está abrindo novas frentes, né? Que sirva de inspiração para colegas que estão achando que ainda que já não dá mais, né? Quer dizer que ainda existem novos caminhos a ser explorados. Mas isso tudo o que, que é? É influência da sua origem de japonês empreendedor, porque o japonês ele traz na bagagem, culturalmente, né, várias coisas, desde meditação, equilíbrio, visão, né? Isso tudo colabora ou é fantasia da minha cabeça ou não tem nada a ver? Ah, Conceição, se dependesse dos meus pais, eu entraria, como eu estudei na área de informática, eu seria algum engenheiro, né, algum profissional de exatas, né? Nunca imaginaria que estaria na área de humanos. A influência que eu tenho da questão oriental é a questão de, cara, haja o que houver, produza, né? Haja o que houver, produza. Bem ou mal, produza. Então, mesmo quando eu não tinha demanda na área de drone, por exemplo, cara, meu maior tesão é sair produzindo. Procurava um lugar novo. Bem, aqui, eu acho que aqui tem uma tomada legal, uma fotografia legal. Eu pesquisava muito, falava, bem, eu caçava a pauta também para mandar para São Paulo. Então, sabe, imagens aéreas de pátios, né? Pátios de recolhimento de carro. Então, eu me pautava para dar a demanda, dar demanda. Então, isso daí se era por dinheiro? Não, não era por dinheiro porque, além de não me pautar, a gente coloca as fotos e não sabe se eu vender, né? Então, bem ou mal, assim, eu produzindo, eu estava produzindo para mim porque, cara, se você deixa de fotografar, se você deixa de pilotar drone, se você deixa de fazer nada, quando você vai pegar, você não sabe o que você está fazendo, você fica totalmente desconectado. Então, eu sempre tive esse negócio de, não, eu não posso parar, eu tenho que ficar produzindo. Então, me ajudou muito essa vontade de querer produzir. Então, teve uma época que eu só tinha demanda de imagem aérea. Nem de repórter fotográfico tinha mais, de fotógrafo, de câmera. Então, as demandas estavam partindo só para imagem aérea. Então, eu me especializei nisso, até porque o mercado estava exigindo, estava me puxando para eu continuar fazendo isso. Então, e é interessante, quando você não produz nada, o trabalho não vem, cara. É incrível. Aí quando você começa, não, eu vou querer, sabe, se acordar, se preparar o espírito de guerra, o espírito de guerra de ir para a rua para produzir alguma imagem. Então, quando você chama isso para você, é incrível, cara. Eu não sei se é porque que a gente começa a produzir, começa a ter demanda, começa a vir a demanda. Então, eu acho que a saída é essa, é produzir, bem ou mal, importante é produzir para você. Você está produzindo para você, está vendo, é isso que você estava querendo fazer, então continue fazendo. Eu estava falando com o Wagner Prado, um repórter que trabalhou comigo, e ele estava contando que ele estava desempregado. E essa coisa é uma coisa muito interessante. Ele estava desempregado e tal, ele sempre foi da área de esporte. E está nessas conversas que eu tive aí. E ele conversando comigo, vou botar desempregado e tal. Daí, quando você não tem nada, você tem que sair atrás, né? Então vai para a rua.
E daí ele teve o estalo, pô, vai ter um jogo não sei o que lá no Corinthians, lá no Pacaembu, vou lá no jogo. Daí a esposa falou assim, pô, mas você vai no jogo do Corinthians? Tá, né? Tipo assim, pô, você tá desempregado, vai no jogo, né? Mas eu falei, não, lá tá os repórteres e tal, eu vou lá fazer um contato com os caras. Aí quando ele chega lá, os caras, pô, que bom que você veio aí, pô, estamos precisando de um cara lá na redação, aparece tal dia lá. Quer dizer, o cara tem que estar na rua, né? Melhor coisa, Conceição, tem que estar na rua, tem que ver gente, tem que ver os colegas, tem que conversar, tem que... Quando você me convidou, assim, para dar entrevista, eu já conhecia o teu canal. Eu falei, nossa, tanta gente, sabe, tanta gente com história na fotografia. Então, humildemente, eu aceitei, né? Humildemente eu aceitei, mas eu pensei em recusar, até pela não é à toa que eu escolhi essa profissão de fotógrafo, Conceição, para ficar atrás da câmera, não para ficar na frente da câmera. Então, esse meu lado oriental nunca foi costumais falar em público, falar. Então, eu consegui trabalhar isso com o tempo, né? Trabalhar, falar em público, mas não é à toa que eu virei fotógrafo, porque eu sempre gostava de estar de É. fazer as outras pessoas aparecerem. Só que tem um detalhe, agora está diferente, porque você não é só um repórter fotográfico, você é um empreendedor. E o empreendedor, vira e mexe, você vai ter que estar falando lá com o cara que vai te contratar. Então você não vai poder Sim, ser tímido, você vai ter que chegar para o cara sim, e sim, conversar sim. de igual para igual, né? E na realidade aqui não é uma entrevista, é um bate-papo entre amigos, né? E cada um Sim, conta sua sim. história e tal. E isso que é o tempero da coisa, né? Não, essa tua iniciativa desse canal foi uma maravilha, até porque nossos rastros que estão deixando aí para a história, É, né, Conceição? Nossos rastros, né? Então, cada um com a sua história. Eu acho magnífica a história de cada um aí, tanto os grandes fotógrafos e também tem os jornalistas que eu vi que você também tem conversado com o pessoal também da área, mas não é. somente fotografia. Eu acho que isso ótimo, assim, até pela vivência que você teve aí no fotojornalismo. Porque na realidade é assim, né, Johnny? A gente vem de uma origem humilde, né? Assim, a gente mora no bairro, daí cresce, joga bola, daí você sai para o mundo e coisa e tal. Agora, na realidade, quando você se torna um profissional, você acaba trazendo na bagagem a influência de todos esses caras. Caras que você conviveu, cara que você viu, né? As dicas que você levou, os tombos que você caiu, e outros caras também caíram, mas como que eles se levantaram, entendeu? Então, isso aí é uma grande experiência para a gente como ser humano, né? E mais do que como profissional, porque nós estamos na vida aqui é para ganhar dinheiro e ser feliz, né? Sim. E, Não precisa de muito para ser feliz, né, Conceição? é, A gente tem essa consciência assim que, olha, não precisa de muito para ser feliz, mas que o dinheiro é importante para ter uma base, para ter sabe, aquela segurança, lógico, para isso que a gente trabalha, é para sim. isso que a gente está produzindo, né? Lógico, tem que ter essa força também de ter essa tranquilidade de produzir e também o reconhecimento, né, do nosso trabalho também, como fotógrafo, Sim. também é muito bom. E você vê, quando eu falei com o Evandro Teixeira, com o Orlando Brito, com o Antônio Milena, pô, esses caras são os mestres aí que, dentro da sua humildade toda, conversaram com, com a experiência que tem, passando para nós, e que, ao mesmo tempo, está passando para outras pessoas. Então, é Sim, enriquecedor isso aí tudo. Então, por isso que esses encontros são mágicos. Então, aquela cachoeira veio dar o tempero dessa magia, dessa amizade. Tamanha coisa foi tão bacana que essa semana aí eu vi essa foto sua aqui, ó. Eu achei muito legal, cara. E é um preso numa cadeia, né? É o que isso parece, mesmo, né? E isso mesmo. a santa ali, eu fiquei olhando aquela foto e falei, caramba, que esse cara pensou na hora? Quem que é esse cara que está atrás da cela?
né? Ele tem tudo uma outra história, independente da história dele ser boa ou ser ruim, não importa, Sim. mas assim, é um componente dessa imagem, né? O que foi isso aí, Johnny? Onde que foi isso daí? Então, anos atrás, no Diário de Mogi, teve uma pauta para acompanhar a pastoral carcerária do Padre Dimas, né? Mas esses caras da pastoral carcerária fazem um trabalho bem sério, Nossa, bem admirável. é esplêndido, é esplêndido. E por sorte eu fui chamado para acompanhar, né, junto com o jornalista o Sanz, né, Danilo Sanz. Então fomos o jornalista e eu, a gente ficou uma tarde inteira. Foi numa época da comemoração da Nossa Senhora, né, Aparecida. E foi a primeira vez que eu entrei no CDP, né? Então todos os nossos colegas, você certamente, deve ter feito muita rebelião de presídio. Então, das fotografias de presídio eu só conhecia assim pelos colegas fazendo, né? Então, essa experiência de entrar no CDP, participar não deixa de ser um ritual, né? Um ritual religioso, mas é um carinho que esse grupo leva para esse povo que está encarcerado. É uma coisa assim que não tem, é admirável. Eu sempre digo esse trabalho da pastoral carcerária, né, nesse trabalho, porque o pessoal lá onde que não tem esperança, né? Eu acho que a questão da liberdade da pessoa, eu acho que é o fundo do pulso, né, Conceição? A sua Ser liberdade, acho que é a privado, né? coisa ser privado. E ainda mais essa cena que o cara estava né, numa cela que ele não poderia sair, de alguma forma ele era proibido de sair, mas e fotógrafo tá, a gente é o instinto de fotografar. Eu nem imaginava que essa foto ia repercutir. Na época saiu em pauta, tudo, mas eu nunca tinha participado de concurso com essa foto. E eu não sei porquê, mesmo sendo especialista em imagem aérea, esse concurso, eu decidi colocar essa foto porque a fotografia, você pode até também, eu acho que, me chancelar, a técnica pode ser ótima. Uma foto pode ser maravilhosa, perfeita. Mas a foto que mexe com você vai ser a foto mais forte. Né? Então, essa foto, de rever essa foto, eu falei, pelo amor de Deus, eu acho que essa foto aí, eu acho que é uma foto que dá para eu participar e também, de alguma forma, tocar no assunto da liberdade da pessoa, tocar no assunto da questão dessa saúde mental dos encarcerados, né? Trabalhar também essa atuação da pastoral carcerária, que é no Brasil inteiro tem, né? E um dos grupos também aqui em Mogi, também executa esse tipo de trabalho. Então, foi uma pequena homenagem a esse grupo da pastoral carcerária, porque é um trabalho que leva, você está dedicando seu tempo, você está dedicando sua atenção e você não é remunerado para isso, Não. né? Você não é remunerado. Então, é uma pequena homenagem e dê a Merecida, felicidade né? dessa foto ser premiada, né? Então, mais um ciclo aí que se completou e eu tô muito contente com isso e muito contente por lembrar da minha fase também de redação e que, mais uma vez eu toco, se não tivesse na redação, eu não teria acesso a CDP, sem chance. Então, o jornalismo é uma coisa assim, sempre vou ter muito carinho, vou ter muita alegria de ter feito muitos amigos, muitos colegas, que eu vi muitos colegas crescerem, né, para a grande imprensa, Fucuda, Flávio Pereira, tem muita gente que, se eu não nominar, que saiu daqui da região do Alto Tietê, que estão até hoje fotografando, mas também eu fico muito triste também, que eu tenho colegas também que largaram a fotografia, né? De alguma forma, cada um com o seu caminho, cada um com a sua dificuldade. Eu fico triste quando eu vejo um colega também que largou a profissão por necessidade, né? Então, não conseguiu juntar o que ele é bom em fazer com o ganha-pão.
Então, mas é a vida, né, Conceição? Tem uns que ficam, tem uns que vão, mas é uma ótima lembrança que eu tenho. Eu tenho lembrança do pessoal e até hoje vendo vocês aí atuando, eu acompanho vocês à distância. Eu bato palma à distância quando tem os colegas nossa, essa foto é a foto que eu gostaria de ter feito, sabe? Então essa admiração que a gente tem pelos amigos é muito legal. Pô, é fantástico. E quando eu vi a foto, eu falei, não, vamos falar com o Johnny Ueda, porque eu tenho que falar com o Johnny Ueda, eu tenho que falar com o Johnny Ueda, porque, assim, esse é o espírito da coisa, né? A foto é provocar e principalmente motivar o debate, né? E é por isso que nós estamos aqui, conversando como colegas, amigos e desejando, né, para que a gente possa ter outros colegas que se inspirem em você, que não deixou a bola cair com essas montes de transformações que aconteceram dentro da fotografia, né? Que foi migrando para uma coisa, uma plataforma isso, e as pessoas foram se perdendo. Não, vamos abrir outras portas, né? E essa foto, ela pode mostrar isso, né? Vamos abrir as portas. Mesmo preso dentro de uma situação, vamos romper barreiras, né? É isso aí, né, Johnny? Sim, sim. Uma coisa que eu admiro muito, a gente eu já estou chegando aos 50 anos também, a gente é de uma geração que quando a gente anda na rua, eu vejo um jovem fotografando, puxa, mentalmente, eu dou uma força para ele, falar, continua aí, fotografa mesmo, fotografa porque essa arte é muito linda, essa arte graças a Deus que eu consegui, assim, como pessoa, descobrir o que eu gostaria de fazer com o resto da minha vida. Então, graças a Deus que eu consegui muito cedo descobrir esse fazer profissional, puxa, não sei se é vocação, mas é uma coisa que sempre gostei de fazer. Então, eu acho que nós, como fotógrafos, né, somos os privilegiados de trabalhar nessa área, ganhar dinheiro, quer dizer, fazer dinheiro com uma coisa que você faria de graça, né? Mas você não pode fazer de graça porque você tem família, você tem a vida para tocar, né? Mas então, se você tem uma atuação que você faria de graça, então eu acho que é uma coisa para se pensar no que poderia profissionalizar esse seu fazer que você gosta ama fazer, ama de paixão, né? E ganhar dinheiro fazendo o que a gente gosta, né? Isso daí é um privilégio, né, Conceição? Isso é um privilégio. Eu acho que a fotografia proporciona isso, né? Não importa a área, não importa a área. Eu acho que a pessoa que é especialista num setor de fotografia, são fases, né? Você, tanto você como repórter fotográfico, você chegou a se especializar em fotografar outra área, fora a fotojornalismo? Não, a minha vida inteira... alguma coisa? Oi? Não, a minha vida inteira foi fotojornalismo, né? Mas dentro do fotojornalismo, você acaba exercitando as múltiplas áreas da fotografia, né? Desde estilo até casamento, fiz muito casamento também, e geralmente quem chama para fotografar casamento é algum amigo que é de graça fora. Vou casar, quero meu galho, né? Ser amigo, né? Então, quer dizer, a gente também não sabe cobrar, então, assim, é aquilo que a gente fala, né? Mas, de qualquer forma, você vai exercitando, né? Vai fazendo um pouco de cada coisa, né? Porque eu, por exemplo, eu trabalhei numa sucursal de um jornal Globo, né? Então, a sucursal é como uma agência, você tem que fazer de tudo e bem. Desde fotografar de Jelly Bean num desfile, até um prato de comida e uma viagem presencial. Então, não tem esse negócio, deu para fazer meia boca. Não, você tem que fazer bem. Você pode não ser especialista naquilo, mas tem que fazer bem. Você entendeu? Sim. Então, isso aí foi um grande exercício para mim. Isso aí foi bem legal. Agora, a gente teve essa oportunidade, né? E por isso que a gente faz questão de passar essa experiência para os jovens, para que eles não desistam,
diante dos primeiros obstáculos. Porque é muito comum, né? As pessoas desistirem. Não. Agora, não só para fotografia, mas para qualquer área da vida, né? Sim, sim. Porque a vida tá aí para ser vivida. Então, se você escolher uma área, seja a fotografia, seja ser um advogado, seja ser um médico, um astronauta, vá atrás do seu sonho. Esse que é o objetivo. E faça bem. E faça bem. E Faça seja bem. feliz com as suas escolhas. Faça o melhor possível. Exatamente. Faça o melhor possível. Ô, Johnny, eu vou estar encerrando aqui a nossa conversa, mas assim, eu quero te agradecer do fundo do coração por nós ter tido essa oportunidade de conversar. Conceição, muito obrigado essa oportunidade aí. Há muito tempo, né, que a gente não se via. Eu acho que foi em 2000 e começo da década passada, né, 2000 e pouco, né, que a gente A gente se cruzou ainda. A gente se cruzou em algumas pautas? Depois se cruzou. Então, cara, eu acho que você ter dado essa oportunidade de falar um pouco, né? Cada um está falando da sua história, eu estou falando um pouco da minha, né? Humildemente estou falando do que aconteceu comigo até agora, essa minha trajetória na fotografia. Mas olha, parabéns pelo canal, estamos aí, estou vendo aí só gente boa aparecendo, estou revendo muitos amigos, o Fukuda, por exemplo, e outros colegas que têm aparecido aí também, né? E, cara, parabéns aí. Parabéns para você. Imagina. O que você está fazendo, pode ter certeza também que você está fazendo um grande bem para a fotografia, né, da fotografia brasileira, que existem muitos profissionais que atuaram, muitos que estão atuando, né, e o nosso trabalho é passar também, de alguma forma, cada um, de alguma forma, passar o conhecimento, né, um pouco do conhecimento que a gente tem, passar para os novatos. A melhor satisfação que a gente tem na vida é por um ato seu que você fez no passado influenciou alguém que hoje é repórter fotográfico. Sim. Então, eu tenho essa alegria também de alguma forma, não ter menosprezado os foca, de alguma forma que não era nem da época. A gente, graças a Deus, que eu muito respeito pela posição que o cara está no mercado. Não importa se o cara está, lógico, né? Aquele das grandes caminhadas, isso o respeito natural. Mas também quem está iniciando são esses aí que a gente respeita também, até porque o cara partir para a área de fotografia é um ato de coragem. É um ato de coragem. Eu acredito que é um ato de coragem porque esse mercado é um mercado nervoso, é um mercado de disputas, é um mercado é um cruel, para falar a verdade, Conceição. É um mercado cruel. Então, os colegas nossos que estão ainda atuando, eu falei, nossa senhora, parabéns. É isso aí. Continuam produzindo, que eu vou acompanhando aqui, batendo palma. Eu vejo muito dois caras que eu admiro, assim, que estão aí na luta aí, Orlando Brito lá em Brasília. O cara, nossa, esse aí é o mestre que fica, para ele não tem mau tempo, não. Já fez de tudo e continua produzindo, né? Então, você fala, pô, esse é um cara que eu me espelho bastante, né? Então, quer dizer, então a gente vai pegando também dos outros colegas, né? Isso que é muito importante. E os que estão chegando agora, é bacana porque eles estão correndo atrás dos sonhos deles, né? Isso que é legal. Sim. Isso aí. Você para dar tudo certo, né? Para todo mundo, né? Sim. E sempre alguém me pergunta, né, a questão da fotografia, eu sempre digo, cara, leia muito, produza muito, leia bastante, leia muito, tanto fotografia, que é primordial, mas leia jornal, leia tudo, leia o que você gostar de ler, leia. Né? Então a leitura também ajuda muito o nosso olhar e corra atrás do seu pessoa, né? E corra atrás do seu estalo, né? Pô, tive um estalo, uma intuição, vai. Aí. Ô, Johnny, quero te agradecer do fundo do coração.
feliz de te rever e que em breve, num espaço muito curto de tempo, nós vamos tomar banho de novo naquela cachoeira. Beleza, o convite está feito, hein, Conceição? O convite está feito. Quando você estiver falando assim, ó, dá para vir, vem, aí me avisa um dia antes que a gente vai mergulhar lá de novo. Toda vez que você for na Mogi Bertioga, naquela ponte curva, você vai se lembrar dali, ó, aqui tem uma cachoeira. Tem Eu já passei já e já vi, me lembrei. Legal. Tá, ó, um beijão no seu coração, viu, Johnny? Muito obrigado, muito obrigado. Ó, gratidão. Saúde. Gratidão. E, ó, fiquei feliz demais, hein? Tá bom. Beleza. Um abraço, Johnny! Um abraço. Valeu.